Boa noite. Vamos falar um pouco sobre genética. Hoje eu já falei um pouco de genética no terceiro ano A. E eu acho que ficou algumas dúvidas em relação ao assunto. Vamos lá, olha só. Como características hereditárias são transmitidas de pais para filhos? O que são genes? Qual a relação entre cromossomos, genes e DNA? O que é engenharia genética? O que são organismos geneticamente modificados ou transgênicos? Essas são as dúvidas principais em relação ao assunto de genética. Bom, aqui você está vendo um macaquinho com a sua mãe. E o que é que esse macaquinho representa na genética? Olha só, faz parte da genética o estudo do sangue. E você já deve ter ouvido falar que tem um fator chamado fator RH, que é encontrado no sangue de determinadas pessoas. E quando essa pessoa possui, ele tem o fator RH positivo. Então quer dizer que quando ele não tem o RH, então ele apresenta o RH negativo. A presença de uma proteína chamada fator RH na membrana de hemácias é determinada geneticamente. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, e quando é que ela tem, quando é que ela não tem, é o que a gente vai dar uma olhada agora, a partir dessas aulas. O fator RH ocorre em primatas, como os macacos rhesus, e os seres humanos. O H vem de rhesus, que é escrito com R e H. Início da genética. A genética é a área da biologia que estuda os genes. O mecanismo de transmissão das características hereditárias de pais para filhos ao longo das gerações e inclui a área de manipulação dos genes, conhecida por engenharia genética. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Você vai no supermercado, no São Luís, aqui no Crato, ou em um supermercado. Eu sei que quando você chega lá tem um pimentão de 3 tipos de cores, um pimentão enorme, grande, comparado com o pimentão que você planta, ou que você já deve ter visto por aí, pimentão pequeno, murchinho, pequenininho e sempre verde. Esse pimentão com essas cores é um tipo de pimentão feito em laboratório. O que eu fiz? Eu fiz a manipulação de genes. A isso nós atribuímos um pouco não, a engenharia genética. Dá para eu melhorar. Bom, o início da genética teve com trabalhos de Gregor Mendel, um monge austríaco que viveu entre 1822 e 1884. A partir de 1860, Mendel realizou testes entre plantas de ervilhas e analisou cuidadosamente os resultados obtidos. Aí você me pergunta, por que esse monge fez isso? Ele fez porque ele gostava do que ele estava fazendo. O pai e a mãe já trabalhavam na agricultura. E por que ele não se tornou agricultor? Porque naquele tempo, ou você tinha condições de fazer uma coisa, ou você ia para o local onde te dava condições. Então, como o Mendo não tinha um poder aquisitivo muito bom, o que foi que ele foi? O que foi que ele fez? Ele foi para o mosteiro. Aí lá no mosteiro ele fazia duas coisas. Ele rezava, aprendia, né? Pesquisas na área de botânica, exatamente com as ervilhas. Esses experimentos permitiram a elaboração de leis sobre a transmissão dos caracteres hereditários, leis essas que servem de base aos estudos de genética. Esses experimentos e observações, a ciência ainda não conhecia os mecanismos de divisão celular, não sabia se de mitose nem de meiose, muito menos da estrutura do material. Nada se sabia a respeito de cromossomos, DNA, RNA e de síntese de proteínas. Mesmo assim, o senhor Mendel, que era um monge, conseguiu fazer grandes descobertas e ele foi bastante questionado porque ele não era formado, ele não era um cientista, ele era um monge. Como veremos mais adiante, esses conhecimentos vieram confirmar a proposta de Mendel sobre a hereditariedade. Bom,
O que Mendel fez? Ele trabalhou por mais de 10 anos de meticuloso trabalho. Mendel isolou 22 variedades de ervilhas que originaram linhagens puras. O que é uma linhagem pura? Produzia descendência homogênea ao longo das muitas gerações analisadas. Se o pé de ervilha tivesse uma característica, as sementes são lisas, se eu pegar essa semente e plantar, ela vai dar origem a uma planta de ervilha e ela vai dar origem a uma semente lisa. E assim sucessivamente. O que é isso agora? É só o que me faltava. Quero saber de antivírus agora. Por que Mendel escolheu ervilhas para trabalhar? Observe aí, ó. Com flores e frutos. Os frutos aqui são considerados vagens. E abaixo um vagem de semente de uma variedade de ervilha que produz sementes verdes e lisas. Por que Mendel escolheu ervilhas? De aula, e agora vou repetir a explicação. Olha só. Alguém vai passar não, né? Ficou de mal comigo. Escolher um ser vivo com ciclo de vida longo, reprodução demorada, com gerações espaçadas no tempo e com características difíceis de serem observadas não seria boa ideia, pois tornaria inviável a um único pesquisador realizar a pesquisa genética. Imagina se Mendel inventasse trabalhar em cima da sequoia. A sequoia, em anos, Mendel ia morrer antes. Daqui que ela produza frutos, daqui que ela consiga dar novos descendentes. E esse novo descendente ia ter que. Eu ia ter que esperar. E aí, como é que fica? Com ervilha é mais fácil. A ervilha é como coelho. O coelho dá cria assim em pouco tempo. Se brincar, acabou de dar cria, tem uma relação, cria novamente. E assim são os roedores, coelho, rato. Mas ele não ia trabalhar com o roedor, coelho, rato, ele trabalhou com as ervilhas, ele trabalhou com um grupo de plantas. Mendel tinha experiência em trabalhar com plantas no Jardim do Mosteiro de Brno, que se localiza na atual República Tcheca. Especial da ervilha, a grande vantagem de sua utilização no estudo da hereditariedade é ser uma planta que se reproduz por autofecundação. Como assim, tio? É assim, ó. Ela possui uma flor. Aí essa flor, você já deve ter conhecido na botânica, existem flores masculinas, flores femininas e flores que carregam dois materiais, tanto o reprodutor masculino como o reprodutor feminino. É a chamada flor hermafrodita. A flor hermafrodita, ela pode se autofecundar. Além de ser de fácil polinização e apresentar desenvolvimento rápido, gerando grande número de descendentes a cada cruzamento, e com características hereditárias bem visíveis, fáceis de serem observadas. Tudo isso. Mendel só trabalhou com ervilhas? Não. Mendel trabalhou com outro grupo de plantas, mas o que ele teve melhores resultados foi com as ervilhas. Vamos conhecer então um pouco do trabalho desse importante cientista, que é conhecido como o pai da genética, que é de Gregor Mendel. Mendel nasceu na Silésia, na Europa Central, muito longe dos grandes centros científicos da época. É como se fosse Nova Olinda, Santana, Altaneira. E o centro seria o quê? Fortaleza, as capitais aqui. Sua família era de modestos agricultores. Naquela época, a única opção para um jovem pobre que quisesse seguir uma carreira científica era o ingresso em um convento. Então, não tinha Enem, não tinha ProUni, não tinha FIES, não tinha SISU. Então, tinha que se virar com o que tinha. Já que ele nasceu pobre, o que a gente faz? Ele vai abandonar as suas pesquisas? Ele vai abandonar o seu sonho de fazer uma pesquisa relacionada à planta? Não. O que foi que ele fez? O útil ao agradável. Ele foi, entrou no mosteiro,
aprendeu a rezar, aprendeu a orar, a pedir ajuda a Deus. E, ao mesmo tempo, começou a trabalhar com as plantinhas dele, começou a ler sobre um grande cientista contemporâneo à sua época, que foi o... Vamos já falar desse cidadão. Mendel conduziu experimentos de cruzamentos para avaliar a herança genética em ervilhas, analisando mais de 28 mil. Você imagina a paciência dele. 5 apresentou seus resultados na Sociedade dos Naturalistas de Brum, em um artigo intitulado Experimentos sobre a hibridização de plantas. Esse nome hibridização está relacionado a seres híbridos. Como ele trabalhou com plantas puras, ou seja, dava origem a sementes de mesma linhagem, por exemplo, se a semente era lisa, aí a planta dava o fruto era a semente lisa, se a semente era rugosa, a planta se desenvolvia e dava o fruto seria rugoso. No caso de híbrido, as características, ou é liso, ou é rugoso. Ele apresenta o material genético de um e o material genético do outro. Sim, sobre o cientista que ele gostava, fez pesquisas na biblioteca lá, era sobre Darwin. A ideia, a hipótese de que o Darwin nunca ouviu falar de Mendel. Tanto é que tem um material numa biblioteca em que Mendel tinha contato, e esse livro está lacrado, ninguém leu sobre as descobertas de Mendel. Só que Mendel conhecia os trabalhos publicados por Darwin, mas Darwin nunca ouviu falar logo de quem? De um monge. Um grande monge. Eleito abate logo depois, Mendel ficou absorvido com tarefas administrativas do convento, o que interrompeu suas pesquisas. Aí, pronto, já deu, não dá mais para desenvolver pesquisa, não tenho mais tempo, tenho que... Viveu no mosteiro até a sua morte, em 1884, aos 61 anos. Bom, esse pouco tempo que ele passou, mais de 10 anos, ele conseguiu fazer descobertas científicas maravilhosas. Mendel era admirador de Charles Darwin e leu praticamente toda a sua obra. Na biblioteca do Mosteiro de Brum, existe uma cópia da obra mais famosa de Darwin, A Origem das Espécies, com muitas anotações feitas por Mendel. Por outro lado, não existe evidência de que Darwin sequer soubesse da existência de Mendel. O exemplar dos Anais da Sociedade Naturalista de Brum, que continha o artigo que Mendel foi encontrado, foi encontrado na biblioteca de Darwin após a sua morte, mas as folhas duplas, típicas das publicações antigas, que vinham fechadas e precisavam ser cortadas, a átula não havia sido aberta para leitura. Eu não sei se você já pegou um livro assim, que tem duas folhas, uma emendada na outra, que você tem que passar uma navalha, uma faca, para poder abrir e você ler o que tem dentro dessas folhas. Elas estão presas em suas extremidades. É o que acontecia antigamente. O livro foi manipulado ou não. Hoje em dia, quando isso acontece, é uma falha na publicação. Ignorado em vida como grande cientista, Mendel sofreu ainda uma campanha de difamação após a redescoberta de seus trabalhos em 1900. Seus resultados foram considerados bons demais para serem verdadeiros por importantes cientistas da época. Oh, como pode? Quem é ele? É plágio? Alguém deve ter feito. Aí ele pegou, assinou, dizendo que foi ele que fez. Uma repercussão grande. Ele só foi reconhecido depois de morto, depois de 20 anos, praticamente. Apenas na segunda metade do século XX surgiram provas definitivas de que os resultados de Mendel eram mesmo válidos e o mecanismo por ele proposto para explicá-los corretíssimo. Ah, um detalhe, eu falei em sala de aula, vou repetir novamente. Se gostar
da questão de botânica, né? Ele ainda gostava de uma parte da matemática chamada probabilidade. Então, tem partes teóricas que ele coloca em papel e que ele prova através de cálculos, através de porcentagem. E é fantástico, dá tudo certo. O trabalho de Mendel é a primeira lei de Mendel. Olha, até agora, pelo que eu já estudei, duas leis. Você vai escolher, você vai aprender agora de Mendel. Mas para isso, Mendel selecionou 7 caracteres da planta de ervilha, Pisum sativum, nome científico, gênero e espécie, e trabalhou com eles. Eles estão presentes na tabela seguinte. Olha só. É a característica da forma da semente. Ela pode aparecer ou lisa ou rugosa. No caso da lisa, é um aspecto dominante. No caso da rugosa, é um aspecto recessivo. Lá na frente, a gente vai entender melhor por que é dominante e por que é recessivo. Eu peço para que você preste um pouco mais de atenção aqui nesse detalhe, por quê? Porque pode cair na prova do Enem as características da ervilha. Tudo é possível, né? Ultimamente caiu uma redação, um tema assim, extremamente fora do comum, a gente nunca imaginou, a gente tinha suspeitas de vários temas, mas dificilmente, acho que a aluna Késia viu um vídeo falando por alto sobre o tema de ontem, mas a certeza absoluta do que vai cair na prova do Enem, a gente só tem uma certeza, ela vai durar, parece que é 5 horas e meia a redação, mais o restante das maravilhosas questões de matemática, física, química e biologia. Vamos lá. Cor do cotiledone da semente. O cotiledone é o material de reserva do embrião. E quem é o embrião? O embrião é a semente. Esse cotiledone, ele pode apresentar duas cores. Ou ele é amarelo, ou ele é verde. Se ele for amarelo, esse será o aspecto dominante. Se ele for verde, será o aspecto recessivo. Muito cuidado, porque essa cor amarela e verde, ela aparece duas vezes. Quando é que a amarela é dominante e o verde é recessivo? Quando eu estiver falando da cor do cotiledone da semente. Cor do tegumento. O que seria o tegumento? A casca da semente. A casca da semente, ela pode vir cinza, vir branca. Falei na sala de aula, vou falar novamente. Não tem supremacia branca aqui, não. É uma dica. Se tiver cinza e branca, o dominante vai ser o cinza. O branco, ele é recessivo. Cor da flor. A flor ela pode vir púrpura ou branca. Pô, professor, o que é essa cor púrpura? Seria o roxo. Então, se ela vier roxa, mina em cima do branco. Então, o roxo é dominante e o recessivo seria o branco. Professor, não estou entendendo nada. Calma, lá na frente vai cair algumas questões. A gente pode trabalhar e você vai ter que voltar para essa tabela para poder resolver a questão. Dá uma olhada no seu livro. Posição da flor. Aí, axilar. Quando você diz axilar, eu gosto de apontar para o sovaco ou para as axilas. Ou ela pode ser terminal. Quando eu falo terminal, eu aponto para a mão. Se eu estender a mão para cima, a flor ela pode vir na parte mais alta, ou seja, terminal, ou ela pode vir intermediária, na região axilar. Qual delas é a dominante? A dominante é a axilar e a terminal é aspecto recessivo. Forma do fruto. Bom, o fruto é a vagem. A vagem ela pode apresentar as seguintes características: liso e estofado, ou ondulado e achatado. Se for liso e estofado, essa é uma característica dominante. Se for ondulado e achatado, essa é uma característica recessiva. Cor do fruto. Lembra que eu falei das duas cores? Tinha um verde e um amarelo? Quando é que o amarelo é dominante? Quando eu estou falando do cotiledone. Verde é dominante quando eu estiver falando da cor do fruto. E o que seria o fruto? A vagem. Se a vagem for verde,
é aspecto dominante. Se a vagem for amarela, é aspecto recessivo. Caráter. Altura do caule. Eu tenho um caule alto, eu tenho um caule baixo. Diferente da flor, por exemplo, quando a flor nasce numa região axial. E quem é o recessivo? Quando a flor ela nasce na extremidade mais alta do caule. Agora, em relação à altura do caule, o dominante é aquele que tiver o caule mais alto. E o recessivo é aquele que tiver o caule mais baixo. Bom, essas características são muito importantes. A prova do Enem, ele pode pedir para você selecionar as características dominantes e as características da ervilha, do pé de ervilha. É interessante que você aprenda, decore, faça uma memorização, para quando chegar na hora H, ele pedir, você conseguir marcar essa alternativa e partir para outra questão. A cor da semente de ervilha, o verde, corresponde à cor do cotiledônio, material de reserva da semente. Como assim, tio? Sementes de cotiledôneos esverdeados são verdes. E sementes de cotiledôneo amarelados são amarelos. Então, a cor da semente depende do cotiledônio. Se o cotiledônio é verde, a cor da semente é verde. Se o cotiledônio é amarelo, a cor da semente é amarela. Mas, tio, por que isso acontece? Isso porque o envoltório, chamado tegumento da semente, é quase transparente. Apesar de existirem duas variedades de cor do tegumento, branca ou cinza, o fino tegumento permite visualizar a cor dos cotiledôneos. É só por isso. Vamos usar o caráter forma da semente como exemplo dos cruzamentos feitos por Mendel. Trabalhos com plantas de linhagem pura, ou seja, plantas que produziam descendentes com aspecto que não variava quando realizavam autofecundação. Observe aqui. Eu tenho dois tipos de semente. Eu tenho a semente verde, eu tenho a semente amarela, eu tenho a semente lisa e eu tenho a semente rugosa nessa fotografia. Nós estamos acostumados a ver a ervilha verde e lisa, mas existe ervilha rugosa e amarela. Vejamos o exemplo de linhagem pura para a característica forma da semente. Uma planta que produz semente lisa, descendência que também produz semente lisa, por isso que ela é pura, por autofecundação. Isso só acontece quando ela auto se fecunda, não aparecendo plantas com semente rugosa nessa linhagem. Assim, com relação à forma de semente, Mendel separou plantas que, por autofecundação, produziam apenas semente lisa e plantas que produziam apenas sementes rugosas. Se a planta apresenta sementes lisas, eu planto essa semente e ela é pura, ela vai dar origem a uma planta de ervilha que vai produzir semente lisa. Uma semente rugosa e planto ela vai dar origem a uma ervilha que vai dar sementes rugosas. Se eu pegar essa semente rugosa e plantar novamente, ela vai dar origem a uma planta de ervilha que vai dar semente rugosa. Por isso que ela é considerada pura. Com a germinação dessas sementes, formavam-se plantas sempre de linhagens puras, ou seja, plantas que por autofecundação, porque elas são hermafroditas, elas possuem em sua flor o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino. O aparelho reprodutor masculino lança seus grãos de pólen na região feminina, o androceu ataca o gineceu, né? Ali desenvolve da fecundação à formação do zigoto, e o zigoto se desenvolve para o embrião, que é a própria semente, que fica dentro do fruto, que no caso das ervilhas é a vagem. Formavam apenas sementes lisas ou rugosas, conforme o caso. Todos esses indivíduos de linhagem pura constituem a geração parental, geração P, ou seja, geração de... Em seguida, o que Mendel fez? Ele fez o cruzamento entre plantas de linhagem pura, produtores de semente lisa, e as plantas de linhagem
puras, produtores de sementes rugosas. De vez de haver autofecundação, ele fez o cruzamento. Ele pegou o material genético de uma, misturou com o material genético da outra. E aí, o que vai acontecer? Vai nascer semente lisa, vai nascer semente rugosa, vai nascer mais sementes lisas ou rugosas, rugosa do que lisa? Bom, tá aqui o esquemazinho. Procedimento promovendo fecundação cruzada. Para realizar a fecundação cruzada, o pólen da flor de um indivíduo é depositado no estigma da flor do outro indivíduo, com auxílio de um pincel. Professor, o que é esse estigma? Esse estigma é uma parte do produtor feminino da flor. Professor, e o que seria esse pólen da flor? Seria a parte masculina do aparelho reprodutor da flor. Ele pegou o pólen de uma flor e jogou no estigma da outra flor. Ele fez o que nós chamamos de fecundação cruzada. Sim, detalhe, ele fez isso da flor que dá semente lisa para rugosa e da flor da semente rugosa para lisa. Ele cruzou as informações. Ele misturou o material genético. E aí? Vai nascer que tipo de fruto? E nesse fruto, vai nascer quais sementes? A antera da flor receptora são cortadas antes do procedimento, para evitar a autofecundação, que ocorre entre plantas de ervilha. Antera não é a parte masculina da flor? O que foi que ele fez? Ele retirou antes, para que essa antera da flor não fecundasse a própria flor, havendo a autofecundação. Mas o que ele fez com esse material? Ele pegou os grãos de pólen da antera, do anterídeo, jogou esses grãos de pólen no estigma da flor, e lá fez a chamada fecundação, formação de zigoto. Ele cruzou o material de uma com a outra, pegando o aparelho reprodutor masculino, parte do aparelho reprodutor masculino, que é antero e o anterídeo. As flores foram representadas em cortes e com cores diferentes para facilitar o entendimento do esquema. Meu querido, se eu perguntasse para você agora, qual é a flor dominante aí? A roxa ou a branca? Estão prestando atenção, né? A flor roxa, ela é dominante, e a flor branca, ela é recessiva. Lembra da frase, não há supremacia branca aqui, não. Considere as duas alternativas a seguir e escolha aquela que pode representar o que Meno fez em sua metodologia de trabalho. Com o pólen de plantas produtoras de sementes lisas, polinizou flores de plantas produtoras de semente rugosa. Ele fez aquilo que as abelhas fazem, que as borboletas fazem, que alguns grupos de morcegos fazem, que o vento faz. Ele fez a polinização. Só que ele, de vez de polinizar a própria flor, a autofecundação, ele polinizou outra flor. E com características diferentes. Ele polinizou uma lisa, uma semente lisa, uma flor rugosa, e ele pegou o material da rugosa e polinizou a flor de semente lisa. Ele fez o cruzamento. Isso nós chamamos de fecundação cruzada. Com o pólen de plantas produtoras de sementes rugosa, polinizou flores de plantas produtoras de semente lisa. E fez vice-versa. Pegou a lisa e polinizou a rugosa. Pegou a rugosa, polinizou a lisa. Ao resolver as atividades propostas acima, você considerou possíveis as duas opções? As metodologias estariam corretas? Sim. É indiferente usar pólen de qualquer uma das linhagens para polinizar as flores da outra linhagem. Esse tipo de procedimento resulta uma fecundação cruzada. Masculino de um indivíduo contido no grão de pólen fecunda o gameto feminino contido na flor de outro indivíduo. No caso da autofecundação, os grãos de pólen de uma flor chegam ao sistema reprodutor feminino dessa flor, da mesma flor, ocorrendo em seguida a fecundação e a formação da semente. O resultado do cruzamento entre plantas puras de ervilhas que por autofecundação dariam sementes lisas e plantas puras de ervilhas que por autofecundação dariam sementes rugosas,
Todas as plantas polinizadas formaram frutos com sementes, constituindo a geração F1. Veja aí no quadro a seguir. Cruzamento entre plantas de linhagem pura contra a forma da semente. A imagem aí está meio clarinha, mas é uma pena. Ah, dá para mexer aqui. Opa, volta. Pode não. Vai. Vou ver aqui. Ver se dá para ver. Opa, deu. Aqui, ó. A semente aqui é lisa ou rugosa? Ela é lisa. A semente aqui é rugosa ou lisa? Ela é rugosa. Essa semente lisa aqui tem uma florzinha aqui, ó. O pé de ervilha com a florzinha. O que acontece? Eu peguei os grãos de pólen dessa flor. Vai, parece aí. Eu peguei os grãos de pólen dessa flor aqui e joguei para cá. Aí eu peguei os grãos de pólen dessa outra flor aqui, joguei para lá. Que é a fecundação cruzada. Aí se desenvolve a primeira geração. A geração F1 aqui. Ao se desenvolver, eu peguei o fruto, que é a vagem que você está vendo aqui, e abri. Quando eu abri, o que, que você observa? As sementes todas lisas. Não apareceu uma semente sequer. Agora a pergunta é a seguinte: essas sementes lisas, elas são consideradas sementes puras ou sementes híbridas? Bom, ela seria pura se ela tivesse sido de uma planta lisa que auto se fecundou. Mas o que, que aconteceu? Houve o cruzamento de material, da lisa com a rugosa, da rugosa com a lisa. Quem se desenvolveu? Sementes lisas. O fato de ter se desenvolvido sementes lisas, isso quer dizer que a característica lisa, ela é dominante. E a característica que não aparece, ela é recessiva. É o questionamento. A característica que não apareceu, que é a rugosa, ela é considerada sendo eliminada? Não. A gente vai dar uma olhada no que aconteceu com ela lá na frente. A geração F1 não é pura, pois é formada pelo cruzamento de plantas que produzem sementes lisas, com plantas que produzem sementes rugosas. Então, como ela não é pura, ela é considerada o quê? Híbrida. O nome dado ao cruzamento dessas informações é hibridização. Assim, os indivíduos da geração F1 são chamados híbridos. As características que se manifestam nas gerações que não formam linhagem pura é chamada dominante. E qual foi a característica que se manifestou? Foi a lisa. Cadê a rugosa? Ela não se manifestou. Então, a lisa é dominante. Ao passo que a característica que não se manifesta é chamada de recessiva. Nesse caso aí, a recessiva é a rugosa, porque ela não se manifestou. Sendo assim, quanto à forma das sementes de ervilhas, o caráter liso é dominante e o caráter rugoso é recessivo. Mas, detalhe, será que o aspecto rugoso, que é recessivo, desapareceu? Mendel teve a seguinte ideia para responder essa questão: deixar ocorrer a autofecundação entre indivíduos da geração F1, obtendo a geração F2, a segunda geração de filhos. Tio, eu não entendi. É o seguinte, pegou essa semente lisa, que foi o resultado do cruzamento de semente lisa com rugosa, e plantou. Pronto. Se desenvolveu um pé de ervilha. De ervilha, desenvolveu a flor. A flor é hermafrodita. Ela tem um aparelho reprodutor masculino e um aparelho reprodutor feminino. O aparelho reprodutor masculino jogou os grãos de pólen no aparelho reprodutor feminino, havendo a chamada fecundação, a autofecundação. Houve a formação do zigoto e a formação do embrião, que no caso é a semente. E esse embrião está dentro do fruto, que no caso das ervilhas é a vagem. E aí? Nessa vagem, que é o F2, quando ele abrir, vai aparecer que tipo de semente? Lisa ou rugosa?
Ou vai aparecer as duas? E se aparecer as duas, vai aparecer mais uma do que a outra? Ou vai empatar? Sua hipótese seria: se o caráter verde recessivo não deixou de existir, ele deverá reaparecer em... Vamos lá. Resultado da autofecundação de plantas híbridas, F1, considerando a forma da semente. Sementes da geração F1, sem semente lisa. Aí, germinação e desenvolvimento dessa semente. Formou um pé de ervilha. Aí, no pé de ervilha, eu tenho a flor fez a autofecundação, grãos de pólen caiu no aparelho reprodutor masculino, no aparelho reprodutor feminino, e houve a formação da segunda geração. Na segunda geração, está lá o fruto, que é a vagem, eu abri. Na hora que eu abro, de cada 4 sementes, uma era rugosa e 3 eram lisas, dando uma proporção 1/4 de rugosas e 3/4 de lisa. E aí? Isso quer dizer o quê? Que o caráter rugoso, ele não desapareceu, ele só não se manifestou na geração F1. Se manifestar na geração F2. Quando eu peguei a semente lisa da geração F1, que não é uma semente pura, é uma semente híbrida, e plantei, deu a origem a um pé de ervilha, esse pé de ervilha desenvolveu uma flor, a flor se autofecundou e deu origem a um fruto. Eu abri, o que eu encontro lá? Semente rugosa, semente lisa. Que proporção? Para cada 4 sementes, uma rugosa e 3 lisas. Analisando as sementes resultantes desses cruzamentos, Mendel obteve, em suas primeiras observações, 5.474 sementes lisas e 1.850 sementes rugosas. Prosseguir a leitura, faça no seu caderno atividade sugerida ao lado. Vamos dar uma olhada aqui, viu? Com o resultado obtido por Mendel, calcule a proporção aproximada entre as sementes lisas e as sementes rugosas. Bom, tio, como é que é esse cálculo? Você pega a quantidade de sementes. Você pega a quantidade de sementes lisas e divide pela quantidade de sementes rugosas. Eu pego a maior quantidade e divido pela menor quantidade. Quantas lisas deu? 5.474. Quantas rugosas deu? 1.850. Quando eu fiz essa divisão, eu vou achar um número de 2,96 lisas. Ou seja, aproximadamente 3 sementes lisas. Se eu arredondar 2,96 para 3, para cada semente rugosa, o que significa uma taxa aproximada de 75% de semente lisa e 25% de semente rugosa. Professor, eu não entendi ainda. Presta atenção. Se eu pegasse o total de sementes e dividisse em 4 partes, e o total representa 100%, se eu pegar 100 e dividir em 4 partes, cada parte vai valer 25%. Como eu sei que lisa aparece 3 vezes e rugosa aparece uma vez, cada parte dessa não é 25%? Se a lisa apareceu 3 vezes, é 25, mais 25, que dá 50, mais 25, que dá 75. No caso, sobrou uma parte para rugosa, e a parte que é rugosa equivale à parte restante, que é 25%. Essas taxas, 75% do caráter dominante e 25% do caráter recessivo, são as que se obtêm sempre na geração F2, em cruzamentos semelhantes, o que permite afirmar que o caráter recessivo está presente na geração, embora esteja oculto, ou seja, sem se manifestar. Ele não apareceu. Isso não quer dizer que ele sumiu. Ele está lá. Ele é recessivo. E o que aparece, que é o caráter que aparece, é o dominante. Vamos explicar esse resultado. Você deve ter em mente que as células de ervilha são diploides, isto é, apresentam pares de cromossomos homólogos.
Bom, eu tenho a formação do zigoto, do embrião. A formação do zigoto, eu tenho um material genético masculino e eu tenho um material genético feminino. Cada um desses materiais genéticos contribui com um N, sendo assim haploide. Quando eu pego o material genético masculino e junto com o material genético feminino, eu passo a ter dois N's, N de um e o N do outro, masculino e feminino. Quando eu junto, dá dois N. E esses dois N's dá origem ao quê? A diploide. Se N é haploide, 2N é diploide. Os cromossomos homólogos apresentam os mesmos locos gênicos. São do material genético. É como se eu estivesse trabalhando com o DNA. Então, para saber se você é filho ou filha de seu pai, você faz o teste do DNA do ratinho. Beleza. Aí chega lá, a gente compara o material genético do seu pai com o material genético do seu, e dá 99,97% de chance de ele ser seu pai. Pronto. Por que ele é seu pai? Porque eu comparei os dois materiais genéticos e eu vi que os locos gênicos eram idênticos, eram perfeitos. Não é uma perfeição, desculpa, não é uma perfeição de 100%, mas também não é de se desconsiderar por causa de... Se um determinado lugar de um cromossomo é ocupado por um gene, no cromossomo homólogo haverá o alelo ocupante a mesma posição. Essas definições são importantes para que você compreenda o que vem a seguir. Com o conhecimento que temos hoje a respeito da divisão celular, e especialmente da meiose, que ocorre na formação dos gametas, podemos entender facilmente os estudos de Mendel. Isso só é admitido como verdadeiro depois que veio a divisão celular, a formação dos gametas. Não existia tecnologia naquele tempo para poder desenvolver esse estudo. Mas tudo que Mendel fez foi comprovado cientificamente. Em ervilhas, o caráter liso é determinado por um alelo dominante em relação ao outro alelo, que determina o aspecto rugoso da semente. Assim, o aspecto rugoso só se manifesta quando o alelo que determina o aspecto liso não está presente. Professor, eu estou sem entender o que é esse alelo, me ajude, me dê uma luz. Representando por R o alelo para liso, Rzão, aliás, e Rzinho, o alelo para rugoso, temos três possibilidades. Quais seriam? Rzão, 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 Rzinho e Rzinho, Rzinho. Se for Rzão, Rzão, ou ela é rugosa, ela é lisa. Se for Rzão, Rzinho, ela é lisa ou é rugosa? Ela continua lisa. Por quê? Entre o Rzão e Rzinho, quem domina? O Rzão. Agora, quando eu pego e observo Rzinho, Rzinho, aí, nesse caso, esse alelo representa a característica de rugosa. Fenótipo e genótipo, possíveis para o caráter forma da semente. Professor, o que é fenótipo? E o que é genótipo? Olha, fenótipo é aquilo que você vê. Genótipo é aquilo que você não vê. Ah, não entendi. Vamos lá. Olha para a semente. Eu tenho lisa e tenho rugosa. Lisa e rugosa é fenótipo. Agora, por que ela é lisa? Não é risão, é risão, é risinho. Você consegue ver risão, é risão, é risão, é risinho olhando para a semente? Não. Isso está nos genes, está nos alelos. Então, está lá dentro da célula. O que você não consegue ver, que é comprovado cientificamente através de exames, é genótipo. Agora, o que você vê, por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, o que você consegue ver é fenótipo. Agora, o fato de você ter esse olho claro, esse cabelo louro, essa pele branca, essa pele com mais melanina, essa pele com pouca melanina, por que eu sou branco demais?
a genes, está relacionado a genótipo. É lá dentro da célula. Eu tenho que verificar a sua célula. Essas possibilidades representam os 3 genótipos possíveis para o caráter que estamos estudando. Quais são os genótipos? Rzão, 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 Rzinho e Rzinho, Rzinho. Caráteres genótipos que tem na célula. Os indivíduos que possuem em suas células os 2 alelos Rzão, genótipo Rzão, Rzão, pertencem a uma linhagem pura. Ou seja, ele só produz semente lisa quando autofecundados. Vou ter a produção sempre semente lisa. Quando for Rzão, cruzando com Rzão. Então, se eu cruzar Rzão com Rzão, só vai dar o quê? Rzão. E se Rzão é lisa, só vai dar liso. O que possui 2 alelos Rzinho, genótipo Rzinho, também pertence a uma linhagem pura, mas produz sementes rugosas. Então, se eu cruzar Rzinho com Rzinho, só vai nascer o quê? Se Rzinho é a característica rugoso, então só vai nascer semente rugosa. Então, quando for Rzão, ela é pura, para lisa. Quando for Rzinho, ela é pura, só que para rugosa. Os que possuem um alelo Rzão e um Rzinho, genótipo Rzinho, agem híbrida e produzem por autofecundação sementes lisas e sementes rugosas. Se eu cruzar Rzinho, vai nascer 75% das sementes lisas e 25% das sementes rugosas. Preste atenção. Rzinho não é uma semente pura. É uma semente híbrida, porque ela carrega a característica de uma, Rzão, e as características da outra, Rzinho. Rzão ou vai nascer mais Rzinho? Pode. Vai nascer mais lisas, 75%, e vai nascer mais rugosa, 25%. A característica ou aspecto que se manifesta no indivíduo é fenótipo. Ou seja, ela é lisa, ela é rugosa, é fenótipo. Ela é amarela, é fenótipo. Estão considerando o caráter e forma da semente de ervilha, embora sejam 3 os genótipos, são apenas 2 os fenótipos condicionados por eles. Os genótipos, você já sabe o que é Rzinho, condiciona que tipo de fenótipo? Semente lisa. Se for Rzinho, a semente só pode ser lisa. É o fenótipo, é o que eu consigo enxergar. Agora, se o genótipo for Rzinho, condiciona o fenótipo semente rugosa. Diversos fenótipos em sementes de ervilhas. Aí você tem... O que você está vendo aí? Está vendo amarelo, está vendo verde, está vendo lisa, está vendo rugosa. O que você está vendo são fenótipos. Não esqueça disso. A primeira lei. Observação. O genótipo Rzinho condiciona o fenótipo semente lisa, porque o alelo Rzão em relação ao alelo Rzinho. Para Rzinho ganhar, ele tem que vir acompanhado de outro Rzinho. Se tiver Rzão, é o Rzão. Alelos recessivos não se manifestam em dose simples, ou seja, sozinho. Ele tem que vir acompanhado. Lembre-se, quando se manifesta o fenótipo condicionado pelo alelo recessivo, os alelos são iguais entre si. O que é um recessivo? Não é o rugoso? Então, Rzão ou Rzinho? Rzinho, porque se nasce Rzão, a semente é lisa. Se for Rzinho, a semente é
rugosa. E se for Rzão e Rzinho? Quem ganha? Não é Rzão? Vai nascer lisa. O professor tá dando nó na cabeça, não tô entendendo muita coisa. Filho, presta atenção. Tem que ler, tem que repetir, tem que escrever, tem que assistir isso aqui uma, duas, três vezes, tem que assistir outras videoaulas, até entrar na sua cabeça. Tá bom? Em outras palavras, o fenótipo recessivo é sempre puro. O fenótipo recessivo só pode ser Rzinho, Rzinho. E se ele é Rzinho, Rzinho, ele é puro. Se for Rzão, Rzão, ele é puro. Se for Rzão, Rzinho, ele é híbrido. Quem ganha? O Rzão. O mais utilizado em genética para os genótipos puros é homozigóticos. Homo, igual. Zigóticos, zigoto. Normalmente encontrará em questões de textos de genética as expressões homozigótico e heterozigótico. Presta atenção. Se homo é igual, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho, hétero é o quê? É diferente. E se é diferente, é Rzão. Quais são os tipos homozigóticos? Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Qual é o único tipo heterozigótico? Rzinho, ou Rzão e Rzinho. Pessoal, pode vir um Rzinho na frente do Rzão? Não, quem manda é o Rzão. Recorra então ao glossário etimológico e explique o que você acha que esses termos podem significar. Eu recorri e está aqui. Homo, do grego homoios, semelhante, parecido. Hétero, do grego héteros, diferente. E zigoto, do grego zigotos. Então, ele pode ser parecido unido ou pode ser diferente unido. Parecido unido, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Diferente unidos, Rzão e Rzinho. A etimologia nos dá uma ideia do significado, mas precisamos adaptar essa ideia ao conceito correto. Assim, homozigótico origina-se de igual, homo, e zigoto, ovo. O que nos leva a algo como zigoto igual, ou ovo igual. Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. No entanto, não é exatamente isso, mas sim indivíduos que têm alelos iguais. De forma semelhante, heterozigótico deve ser entendido como indivíduo que tem alelos diferentes. Hétero. Rzão, Rzinho. Como você pode deduzir, homozigótico refere-se aos indivíduos que compõem a linhagem pura. E heterozigótico tem o mesmo significado de híbrido. Lógico, tem Rzão e Rzão, que vai cruzar com Rzão. Rzão só vai nascer o quê? Rzão é Rzão. Se eu tenho Rzinho, Rzinho, que vai cruzar com Rzinho, Rzinho, só vai nascer o quê? Rzinho, Rzinho. Zigótico. Eu cruzar um indivíduo Rzão, Rzinho, com outro indivíduo Rzão, Rzinho, vai nascer mais Rzão do que Rzinho. Genótipos. Termos de um indivíduo, de plode, relacionados na determinação de um caráter ou ao conjunto de características. Quais são o conjunto de características das ervilhas? A ervilha pode ser lisa, ela pode ser rugosa, ela pode ser cotiledônea, ela pode ser verde, ela pode ser amarela. Em relação ao caule, ela pode ser alta, ela pode ser baixa. Em relação à flor, ela pode ser roxa, ela pode ser branca. Em relação à casca, ela pode ser branca, ela pode ser cinza. Em relação a outras características. Deixa eu consultar aqui o horário, que eu estou com fome. Que horas são? 9h30? Ih, vou ficar mais um tempinho aqui com vocês, ver se vocês ainda aguentam um pouquinho. Fenótipos. Características ou aspecto apresentado por um indivíduo que são determinadas pelo genótipo e moduladas por fatores do meio. Como assim, fatores do meio?
Vamos lá, dá uma olhada. Ó. Apresentado por um indivíduo que são determinados pelo genótipo. Como assim genótipo? Olha só. Se é Rzão, qual é o fenótipo que aparece? Lisa. Se o indivíduo é Rzão, é Rzinho, qual é o fenótipo que aparece? Lisa. Quando é que pode aparecer o fenótipo rugoso? Quando o genótipo Rzinho é Rzinho. A galinha carijó ou pedrez? Eu vou encerrar explicando essa curiosidade quando for na próxima. Quando for amanhã, a gente continua a partir de onde a gente parou, tá certo? Vamos lá. O fenótipo depende do genótipo e da ação do meio. Tio, não entendi isso aí. O termo vem do grego phaino, que significa brilhante, o que nos permite entender numa interpretação livre que o fenótipo é aquilo que é visível aos olhos. Olha só, olha para essa galinha. Essa galinha é a chamada galinha carijó. Olha as penas dela. São muito bonitas, uma plumagem fantástica. A galinha carijó ou pedrez, certos caracteres podem ocorrer em indivíduos que possuem genótipos diferentes, condicionado a outros caracteres por alterações do meio. O meio pode alterar o meu genótipo? Vamos dar uma olhada. Vejamos um exemplo. Existe um alelo dominante que condiciona o aspecto rastejante em galináceos, originando galinhas com pernas e asas curtas, popularmente conhecida como carijó ou pedrez. Olha só, as patas e as asas são mais curtas. Galinhas com genótipo homozigótico vivo não possuem fenótipo rastejante. Como assim, tio? Olha só, se a gente viesse a falar novamente do Rzão, Rzinho, ele é homozigótico recessivo. Ele seria o quê? Rzão ou Rzinho? Rzinho. E ele é homozigótico. Se repete duas vezes, vai ser Rzinho, Rzinho. Se ele apresentar essas características, Rzinho, Rzinho, ele não possui o fenótipo rastejante. O que seria o fenótipo rastejante? O que seria o genótipo rastejante? Seria o quê? Rzão, Rzão, seria rastejante, asas pequenas, seria Rzão, Rzinho, seria rastejante, pernazinha curta e asas pequenas. Agora, se aparecer Rzinho, Rzinho, aí como é que ia ficar? Ele ia aparecer com a asinha curtinha? Ele ia aparecer com as perninhas curtinhas? Não. O que é dominante aqui? O dominante aqui é a característica pezinho curtinho, asinha curtinha. E o que é o recessivo? Deve ser as asas grandes. A aplicação de ácido bórico em ovos fecundados, ou seja, ovos que estão galados, geram filhotes com membros curtos, mesmo que seus genótipos, um alelo dominante. Como assim, tio? O alelo dominante não era, no caso, Rzão, 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 Rzinho? Se ele é homozigoto recessivo, seria Rzinho, Rzinho. E pelo fato de ser Rzinho, Rzinho, ele vai nascer com as asas e as pernas diferentes. O que foi que o cara fez? Ele pegou, aplicou ácido bórico em ovos fecundados. Vai mudar o fenótipo da galinha? Ela vai aparecer a perna comprida, a asa enorme? Não. Esse ácido bórico, ele modificou o fenótipo da galinha. Ela ia nascer com a perna comprida, ela ia nascer com a asa grande, só que quando eu apliquei o ácido bórico, eu modifiquei as suas características, eu modifiquei o seu fenótipo. Dizemos que foi produzida por ação do ácido bórico uma fenocópia do fenótipo carijó. Quais são as características da galinha carijó? Perna curtinha, asa curtinha. Só que ela nasceu com o quê? Tinha o quê? Tinha os dois alelos recessivos, Rzinho e Rzinho. Aí ia nascer com a perna comprida e as asas grandes. O que foi que o cara fez? Jogou ácido bórico. Aí houve uma fenocópia do fenótipo carijó. De vez ela nascer com a asa grande,
por conta desse ácido, eu modifiquei a sua estrutura. Em vez de nascer com esse tipo de fenótipo, ele nasceu com o fenótipo da galinha pedrez, também conhecida como galinha carijó. Trabalho de Mendel e a primeira lei. Galera, foi muito bom dar esse início de aula para vocês sobre genética. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu dou continuidade. A gente vai falar sobre o trabalho de Mendel e a primeira lei. A gente vai continuar no assunto. Eu estou um pouco cansado, mas se Deus quiser, amanhã, a partir das 8h30, eu vou dar uma olhada, ver o horário, como é que vai ser. Eu vou dar essa aula novamente. E amanhã. Muito obrigado.